Queridos irmãos, queridas irmãs, sequência, esse é o vídeo 183. Então, o diabo, usando esse termo mitológico, porque o diabo mitológico, ele é fantasiado de rabo, de chifre, dentões, né? Aquelas presas, preto, vermelho, casco de cavalo. Só que hoje existe um outro diabo. Hoje existe um outro diabo. É aquele diabo sensual. É aquele homem que você bate os olhos nele. Você fala assim, meu Deus do céu. Que guarda-roupa. Jesus amado, que mulher, gente. Jesus, Maria, José, isso não é aquele guarda-chuva, aquela sombrinha que eu tenho lá em casa, não. E também não é aquele guarda-roupa que eu tenho lá em casa, fartando porta. Porque é engraçado, né? Qual casa que não tem um guarda-roupa fartando uma porta? Ou que já não fartou um dia? Eu nem guarda-roupa tenho, por isso que eu tô falando isso. Que se alguém falar assim, o meu não tá faltando. Aí eu não tenho. Então os diabos se transformaram. E eles mudaram de tática. E essa tática agora é a que pega os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, esses descrentes, esses desavisados, esses que começam pela prática, esses que não optam pela teoria. Então, nas festas, esses diabos, eles aparecem oferecendo droga aos jovens, oferecendo bebida aos jovens. É interessante que na Terra, é um assunto que eu já comentei até com uma amiga minha, a polícia chega em um bar e faz ali uma batida, né? Faz uma batida ali, policial, direito deles. E eles colocam ali no boletim de ocorrência que não encontrou droga nenhuma no boteco. Quanta ignorância, né? Quanta ignorância. Porque se eles olhar lá na prateleira, vários tipos de bebida. Se eles olhar numa outra prateleira, várias marcas de cigarro. E essas drogas significa porta de entrada às outras drogas. Mas você acha que o governo, você acha que as instituições estão preocupadas com a tua vida? Tua vida não vale nada. Essas instituições querem saber que você existe na hora de você apertar o dedo ali na urna eletrônica. E se você já morreu, e se não deram baixa, tem gente que vota no teu lugar. Ó, passei uma mensagem aí. Então, os diabos hoje, né, que é mitologia, né, mas a gente está usando esse termo, porque são espíritos, né, vampiros que se manifestam, se inspiram certos encarnados a se vestirem desse jeito, daquele jeito e tal e tal. E eles têm um magnetismo tão grande que você bate o olho nela, você já fica fascinado por ela, você já esquece aquela batalhadora que você tem na sua casa, que lutou a vida inteira com você para criar os teus filhos. E você já se entrega aos caprichos dela e também aos caprichos dele. Mas você nunca que imagina que aquilo ali é uma armadilha das trevas. Então você percebe que até o demônio, até o diabo mudou de tática para poder destruir a humanidade? Mas nós vemos isso aqui, ó.
quase como se faz com uma criança a quem se diz: não toques nisto, porque queima. A intenção pode ter sido louvável, porém, o objetivo falhou, porquanto a só proibição basta para excitar a curiosidade. E bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo tolhe a iniciativa. Todos querem vê-lo, quanto mais não seja para saber como é feito, e muitos espantados ficam por não o acharem tão feio como imaginavam. Meu pai mesmo, me desculpe porque eu vou espirrar. Desculpe, faz parte do organismo. O meu pai mesmo ele falava assim pra gente assim, cuidado com a mula sem cabeça, você entendeu? Nós morávamos na roça e o meu pai pegava e falava assim, pra amedrontar a gente, ele nos dizia assim, cuidado com a mula sem cabeça. Ele dizia, né, cuidado com a mula sem cabeça. E era uma roça assim muito afastada, né, meio do mato. Aí nós escutávamos assim o tropelo assim de um cavalo que vinha numa cava, né? Quem morou na roça sabe o que é cava. Só que era tão profundo que não dava para ver, né, o cavalo. Só quando ele aparecia na porta de casa assim que a gente via. Meu pai dizia, tá vindo a mula sem cabeça, escuta. E a gente escutava o tropelo. Procotó, 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 procotó. Só que eu principalmente me sentia tão decepcionado e triste com meu pai. Sabe por quê? Porque quando o cavalo aparecia, primeiro que eu constatava que era um cavalo que nós tínhamos. E outra, ele não estava sem a cabeça. Eu ficava decepcionado com meu pai com aquilo só. Porque eu queria ver a mula sem cabeça. Não importando, entendeu? Eu queria ver o cavalo, nem que se fosse o nosso, sem cabeça. E eu ficava decepcionado. Por isso eu não tinha medo. Quando meu pai falava assim, tá mexendo lá na cozinha, e que eles iam lá para a cozinha ver quem é que estava mexendo lá, fenômenos natural, devido aos meus dons, né, fruir de efeito físico. Com o passar dos anos é que eu vinha saber disso depois. Eu ia também com eles lá para a cozinha, porque era uma casa assim de uns 16 cômodos. Então tinha espírito para tudo quanto é quarto, para corredor, cozinha, sala. Eu não tinha medo. Como aqui na minha casa mesmo, não tem um dia, né, que esses meus amigos não estão aqui. Tem dia que eu vou deitar, eu tenho que pedir licença. Dá licença, gente. Eu quero deitar. Então isso não é fato natural. Então olha só pra você ver. Né? E não se poderia achar também outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo? E não se poderia achar também outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo? Gente, para quem todos os que não lhe são do mesmo parecer estão em erro. Ora, os que pretendem que todas as comunicações provêm do demônio não serão a isso induzidos pelo receio de que os espíritos não estejam de acordo com eles sobre todos os pontos, né,
mais ainda sobre os que se refere aos interesses deste mundo, do que sobre os que o que concerne aos do outro, não podendo negar os fatos, porque não pode se negar os fatos, porque por mais que é relativo e é complexo, mas é possível, né? Não podendo negar os fatos, entenderam de apresentá-los sob forma apavorante. Então, olha só para você ver. Não podendo negar os fatos, entenderam de apresentá-los sob forma apavorante. Então, essas crenças, por não conseguir negar os fatos, apresentaram eles aos adeptos de uma forma apavorante. E dessa forma a humanidade sempre foi mantida com o cabresto tapando os olhos. Pelas ciências, pelas filosofias, pelas psicologias, pelas religiões. Esse meio, entretanto, não produziu melhor resultado do que os outros, onde o temor do ridículo, olha só, onde o temor do ridículo se mostre impotente. Forçoso é se deixem passar as coisas. Né? Forçoso é se deixem passar as coisas. O muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Alcorão, certamente acreditaria tratar-se de um mau espírito, né? Porque a visão deles é outra. O mesmo se daria com um judeu pelo que toca a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, de um ouvimos que o espírito que se comunica não podia deixar de ser o diabo. Olha só para você ver. Eles gostam do danado do diabo, né? No catolicismo. Povinho danado. Mas é assim mesmo, faz parte da evolução. Porque você observa que enquanto o muçulmano, ele que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Alcorão, certamente acreditaria tratar-se de um mau espírito, por mais que eles não adotam, mas eles não usam o diabo. O mesmo se daria com um judeu, pelo que toca a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, de um ouvimos que o espírito que se comunica não podia deixar de ser o diabo. Mas é interessante. O diabo, no catolicismo, ele prevalece-se o poder do diabo no catolicismo até que aquele dotado daquele até que aquele dotado daquele poder de receber o diabo abjure ou não. Então, se ele abjura, o Papa o chama lá. Você abjura que você recebe espírito? Sim, abjuro. Então, de hoje em diante, tudo que lhe acontecer será considerado um milagre.
na Igreja Católica, será considerado um milagre. E também uma paranormalidade tua. Porque você negou que a originalidade, que é a origem, seria de almas, de espíritos de outro mundo. Tudo bem assim? Tudo bem, seu Papa. Tudo bem, seu Bispo. Então, dali em diante, ele é tido como um paranormal, ele é tido como um milagroso, mas se ele dizer, eu não abjuro, tá complicado do lado dele. Você não abjura? Não. Então, é lógico que no ano de 2022 não se faz isso mais, mas a perseguição também, mesmo assim, continua. Então, você está sendo excomungado pela Igreja Católica, está sendo excomungado por Deus, porque tudo não passa de obra do demônio, do diabo. Então você observa que se ele abjura, é milagre, é paranormalidade, né? É sobrenatural. Se ele não abjura, é obra do demônio. Isso, na época de Joana d'Arc, fogueira nele, grilhotina nele. Eu penso, sou melhor que ninguém, mas eu penso que eu naquela época, fazendo o trabalho que eu faço aqui com o esmiuçamento dos livros e muitas outras coisas que eu já tenho feito, eu penso que eu já teria, estilingado desse mundo. Minha cabecinha já tinha sido jogada aos porcos para eles comer. Porque eu não sei se você sabe, na época da Inquisição, eles levavam à guilhotina milhares de pessoas, tantas pessoas eram, que tinham criadores de porcos que requisitavam aquelas cabeças para poder jogar os porcos, para poder alimentar os porcos com a massa encefálica das pessoas. Você não sabe disso, não? Não. Eles requisitavam aquelas cabeças e eles carregavam nas carrinholas e jogavam aos porcos para eles se alimentar com o crânio, a massa encefálica, aliás. Crânio, massa encefálica. E os porcos engordavam, obesos. Daí, alguns meses matavam o porco e comiam a carne do porco, mal sabendo, no bom sentido, estavam comendo a carne humana. E os corpos eram sepultados sem crânio, né? Em determinadas regiões, né? Que hoje nós podemos dizer Europa, né? França, Inglaterra, aquelas regiões todas para lá, onde imperou a Inquisição. E muitos outros acontecimentos no mundo. Então eu penso que eu já tinha morrido fazia tempo. Porque o que eu tenho falado aqui, mas não é mal, eu não falo mal. Às vezes eu comento algo aqui com o coração partido, por saber que isso existe. Você entendeu? Por saber que isso existe. Mas nós temos que estudar. Olha para você ver, por exemplo, faz parte do estudo aqui. Quando foi na história do clero, do catolicismo,
que prevaleceu, que reinou 2 papas, Ratzinger e Gregório. Olha, mas o Ratzinger, ele não é papa mais, ele é papa vitalício. Papa vitalício. Ele renunciou ao trono, que eles dizem trono de São Pedro, mas todos os bispos já sabiam quem seria o próximo papa. Tanto é que eles se reuniram com o Bergoglio, né? Eu vou tratar de Francisco, é melhor. E disseram, você que vai ser o papa. Porque ele é que tinha o perfil para tratar da situação que na época estava saindo do controle. E que o Ratzinger não tinha condições de saúde e nem moral para poder tratar daquela situação de desvio. Só que o Ratzinger, ele disse, eu renuncio ao trono, mas eu não renuncio ao papado. Por isso eu quero um respeito de Estado como vitalício. Por isso que Ratzinger é mantido num castelo, tratado a pão de ló, até hoje. Gente, existe tanta podridão por detrás disso que vocês nem sabem. Eu não vou falar mais porque não adianta, você entendeu? Mas é lamentável. Porque se permitira a liberdade de pensar de modo diverso do dele, acerca do poder temporal, se bem que, em suma, o Espírito não houvesse pregado senão a caridade, a tolerância, o amor do próximo e a abnegação das coisas deste mundo, preceitos preceitos todos ensinados pelo Cristo. Não tem conta. O mesmo se daria com o judeu pelo que toca a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos ouvimos que o Espírito que se comunica não podia deixar de ser o diabo. Então, para ele, era o diabo. Porque se permitira a liberdade de pensar de modo diverso do dele, acerca do poder temporal, de bem que, em suma, o Espírito não houvesse pregado senão a caridade, a tolerância, o amor do próximo e a abnegação das coisas deste mundo, preceitos todos ensinados pelo Cristo. Então, você percebe bem as contradições. Vamos tentar inserir para terminar esse capítulo aqui agora. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, olha Kardec dizendo, não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, e não sendo estes perfeitos, o que se segue é que há espíritos igualmente imperfeitos. Então esses espíritos que autos se intitulam demônios são nada mais, nada menos do que espíritos sofredores. Você entendeu? É um estado de ignorância, cujos caracteres se refletem nas suas comunicações. É fato incontestável haver entre eles maus astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais preciso se estejamos em guarda. Ei, Kardec. Mas porque se encontram no mundo homens perversos, é isso motivo para nos afastarmos de toda a sociedade. Interrogação. É isso motivo para nos afastarmos de toda a sociedade? Deus nos outorgou a razão e o discernimento para apreciarmos assim os espíritos como os homens. O melhor meio de se obviar aos inconvenientes da prática do espiritismo não consiste em proibi-la, mas em fazê-lo compreendido.
fazer compreendido. Aí que está o problema, né? Um receio imaginário apenas por um instante impressiona e não atinge a todos. A realidade, claramente demonstrada, todos a compreendem. Então, não há necessidade de esclarecimento, né? Porque está muito bem esclarecido isso aqui, né? Por Allan Kardec. Vamos para o próximo vídeo.